Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à nossa série de vídeos especial Mês da Mulher e hoje eu vou trazer para vocês a resenha dupla de dois livros que, na minha opinião, são livros de utilidade pública dada a temática que eles abordam. São os livros da a autora Linda Knausgaard. Nós estamos falando de literatura sueca. Ela é ex-esposa do escritor que foi sucesso norueguês Karl Rove, com a série autobiográfica de 6 volumes, Minha Luta, e ele apresenta ali memórias da juventude, da vida, alcoolismo, literatura, casamento, amor pela família, divórcio. Só que ele dá a sua versão dos fatos. E a Linda decidiu que ela deveria dar a sua visão dos fatos, a sua perspectiva do que de fato aconteceu, porque a gente sabe, né, gente, que nenhum relacionamento é responsabilidade unilateral. O relacionamento é responsabilidade dos dois. Os dois precisam regar, os dois precisam cultivar, os dois precisam optar pelo diálogo, pela paciência, pela tolerância, pelo perdão. A construção é de ambas as partes. E parece, palavras da Linda, parece que Karl Rove teve uma perspectiva de que a responsabilidade era somente da Linda e a Linda decidiu dar a sua versão dos fatos e ela vai fazer isto na ficção Bem-vinda à América e no livro autobiográfico A Pequena Outubrista. Em se tratando de narrativa, lembrando que esses dois livros foram recebidos em parceria com a editora Rua do Sabão, que é parceira aqui do canal, inclusive estará lançando este ano ainda um terceiro livro da Linda, O Desastre de Hélios, que foi publicado pela primeira vez em 2013, eles vão trazer uma nova edição, e eu tô ansiosíssima, gente, porque a Linda continua nessa mesma proposta, né, trazendo pra gente a história da sua vida. E em se tratando de estrutura narrativa, nós teremos aqui, tanto no livro de ficção quanto no livro autobiográfico, duas estruturas narrativas não lineares, com livros que não são divididos em capítulos. Nós teremos espaços na diagramação. Ambos os livros eles são entrecortados por espaços ou com esses travessões aqui que eu estou mostrando para vocês, em ambas as estruturas de narrativa. E nós teremos aqui memórias, fluxo de consciência. E a Linda apresenta para nós, na sua ficção Bem-vinda à América, a personagem principal, Ellen, que é uma menina de 9 anos. A Linda vai trazer um pouco da sua história de vida. Inclusive, quando ela é perguntada pelo entrevistador até onde nós temos ficção e até onde nós temos realidade, ela não responde. Ela diz que isso o leitor precisa acompanhar e no decorrer da história, discernir ali com ela o que está acontecendo. Ela não esclarece. Mas é uma ficção com veias fortíssimas de autobiografia. E essa menina de 9 anos, ela vai sofrer inúmeros traumas de infância, porque ela faz parte de um lar extremamente tóxico. Uma mãe extremamente egoísta, narcisista, negacionista. Ela é atriz, a mãe da menina Ellen, assim como a mãe da Linda, na vida real também era atriz, tinha uma luz própria, um brilho próprio, enfim, considerava que a sua família era maravilhosa, perfeita, quando na verdade não era. Então a gente tem nessa ficção essa reprodução da mãe da Ellen achando que a família é incrível, é maravilhosa. Não, a nossa família é perfeita. Nós não temos nenhum problema na nossa família, imagina. E ela segue na sua vida de atriz. E a gente tem uma explicação aqui no decorrer da história. Por que o título Bem-vinda à América? Claro, eu não vou contar, não é? Você vai ter que ler. E a gente tem uma narrativa bem pesada. Porque além dessa mãe negacionista, egoísta, narcisista, que inclusive a menina Ellen diz que não quer se parecer com ela, não gosta da ideia de se parecer com a mãe, ela não, é uma coisa que ela não pretende. Em um determinado momento da história, a gente vai ser apresentado a um irmão mais velho, perigoso, manipulador,
que desperta medo na menina Ellen. Ele, inclusive, você percebe na narrativa a ideia de que existe a possibilidade da violência física e um pai também diagnosticado nessa narrativa com transtorno de bipolaridade, extremamente perigoso, que bate na mãe e que causa medo. Ele é um pai, assim, sufocante, manipulador, dominador, espaçoso, ele ocupa todos os espaços, todos os ambientes, e essa menina tem medo do pai. Em um determinado momento da história, acontecerá alguma coisa que não fica clara aqui nesta narrativa. Inclusive é um livro muito estressante, porque você tem o tempo todo a impressão de que a menina Ellen vai te contar alguma coisa. Não, agora ela vai contar. E você vai virando as páginas e vai lendo as linhas narrativas e você diz assim, agora ela vai contar. Agora ela vai contar. Mas ela não conta. E isso é muito angustiante. E em um determinado momento acontece alguma coisa, não fica claro, e ela começa a desejar a morte desse pai. Ela tem medo desse pai. E o pai vai perguntar para ela num determinado momento, você tem medo de mim? E fica aquela situação, sabe, aquele clima pesado durante todo o momento da narrativa. E a gente tem episódios aqui de ideação suicida, a menina Ellen deseja morrer, automutilação, tá, gente? É uma narrativa muito pesada, mas se você tem condições de ler, eu digo para você que é interessante, porque você vai ser apresentado as nuances psicológicas dos personagens. Você vai entender o que se passa na mente de uma criança aparentemente revoltada, só porque ela é revoltada. Por que essa menina é assim? Ela não tem motivos para ser revoltada, quando na verdade existe um pano de fundo e você vai ter aqui uma breve compreensão, sabe? Que na minha opinião é suficiente para você ser mais empático, para você ter mais paciência. As nuances apresentadas aqui nos dão um nível de compreensão suficiente para nós sermos dados ao diálogo e dados a ouvir o que essas pessoas doentes mentais têm a dizer. Então é um livro, assim, para mim, extremamente importante. E ela vai, a partir desse trauma, que não é revelado, desejar a morte do pai. E em um determinado momento, o pai vai morrer. Então a gente tem uma menina que dentro dessa situação toda, ela se sente sufocada, tem medo do pai, tá feliz porque o pai morreu e ao mesmo tempo se sente culpada. Sabe? Meio que, será que a culpa é minha? O que normalmente acontece com as vítimas de abuso, de violência, sabe? Será que a culpa é minha? Então a gente acompanha as nuances da mente dessa garotinha, lembrando que a gente tem aqui veias fortíssimas autobiográficas da Linda. Então a gente tem um relacionamento problemático ao extremo com a mãe dela. Aí o pai morreu e a mãe, ela meio que renega o que está debaixo dos olhos dela o tempo todo. E ela não tem paciência para lidar com a filha, ela não tem tato. E o irmão fica contra a irmã e fica meio que do lado da mãe. Quer que eu bata nela, mãe? Então a gente tem esse peso o tempo todo. E a menina escolhe silenciar. Ela fala, não, eu vou optar uma criança. Então a gente tem traumas de infância fortíssimos aqui e ela escolhe, eu vou silenciar, não vou mais falar com ninguém para me autopreservar. Com apenas 9 anos, ela consegue a dimensão psicológica de que para se proteger, ela precisa silenciar. Então é um livro com 125 páginas, com uma diagramação, gente, ó, vocês podem ver que eu risquei o meu livro todo. A diagramação é excelente. A gente tem notas de rodapé e muita informação, sabe? A gente vai ser apresentando um pano de fundo muito bom para dar pra gente a percepção, sabe? De que talvez um comportamento seja consequência de alguma coisa. Talvez um silêncio, uma agressão, um isolamento, sabe? Um comportamento irritadiço, ele seja consequência de alguma coisa. E aí, logo em sequência, eu li A Pequena Outubrista, que é o livro autobiográfico da Linda, que também segue a mesma narrativa não linear de memórias, de fluxos de consciência. Temos ideação suicida, crise de ansiedade,
transtorno de bipolaridade, vivíssimo, fortíssimo aqui, porque é um livro autobiográfico, ela conta, ela mesma tá ali dizendo tudo, entregando tudo. E a gente tem uma Linda lúcida, muito lúcida em alguns momentos, ela desperta na gente fortíssimas emoções, porque ela fala acerca dos sonhos, acerca da perspectiva da vida, acerca da importância das coisas, dos momentos, acerca da importância da família, e ao mesmo tempo ela é muito consciente quando ela fala que ela sabe que o seu transtorno de bipolaridade, suas crises de ansiedade, seus traumas de infância, sabe? Ela, não fazem só mal para ela. Ela sabe, ela tem consciência, ela não tem controle, mas ela tem consciência de que faz mal para ela, faz mal pro ex-marido, fez mal enquanto ele estava ali, fez mal depois que ele foi embora, criaram-se inúmeras sequelas e consequências, e ela consegue prejudicar até os próprios filhos. Crianças indefesas que estão ali precisando dela, mas ela não tem condições, ela reconhece isso, e ao mesmo tempo ela não tem controle pelo que pensa, pelo que sente. Em questão de uma hora, ela vai dizer aqui, por exemplo, que ela consegue alternar de sentimentos extremamente felizes para sentimentos extremamente depressivos, ansiosos e até ideação suicida. Então, o transtorno de bipolaridade, quando a gente pesquisa sobre isso, a gente sabe que não tem cura. Na questão clínica, transtornos de bipolaridade não tem cura. Tem paliativo, tem medicação, tem tratamentos de controle. Cura jamais. E a gente está num contexto aqui onde existiam as terapias de eletrochoque que causavam sequelas perigosíssimas, como, por exemplo, perda definitiva em alguns pontos de memórias, de recordação. Ficariam completamente esquecidas. E os médicos, alguns países que aprovavam esse tratamento, inclusive a gente vai ter nota de rodapé, a Linda vai apresentar pra gente aqui, o tradutor vai trazer pra gente aonde era permitido, os países que permitiam, os países que não permitiam. Então a gente tem toda essa informação aqui, todo esse contexto, sabe? É um livro muito rico de conteúdo, de informação. São 255 páginas com o mesmo padrão de diagramação. Não há divisão de capítulos, a não ser pelo espaço de edição, de diagramação e aqueles travessões que eu mostrei para vocês. É o mesmo padrão da Rua do Sabão. Então a gente tem aqui essa questão do eletrochoque e a gente tem a indiferença e a irresponsabilidade médica quando eles argumentavam o seguinte: os médicos que aderiam a esse tratamento, eles diziam o seguinte, como argumento: não, é como reiniciar um computador. A gente vai fazer em você a terapia e é muito simples, é como reiniciar um computador. Então a gente tem essa questão da indiferença e da irresponsabilidade. E aí a Linda vai entrar para nós aqui contando algumas memórias da infância, da juventude, do medo do pai, onde ela entra numa juventude, ela passa por aquele período de rebeldia, e aí a gente consegue acompanhar o que se passa na cabeça dela, momentos onde ela vai fazer estágio, onde ela vai estar feliz, onde ela vai se sentir útil. Nós teremos sim momentos do casamento, nascimento dos filhos, onde vai culminar no divórcio. A gente vai ter aqui a violência contra a mulher, episódios de ideação suicida e tentativa de suicídio, mas tudo, gente, dentro desse pano de fundo, sabe? Porque a gente, lendo os dois livros, o Bem-vindo à América, que é a ficção, que vai lá atrás buscar um pouco da infância da Linda, e lendo A Pequena Outubrista, que é o seu livro biográfico, a gente consegue compreender, sabe? O que vai na mente de uma pessoa que tem depressão, que tem transtorno de bipolaridade, que tem crise de ansiedade, sabe? Na verdade, gente, existe um preconceito muito forte sobre essa questão da depressão, da bipolaridade, etc., essa crise de ansiedade, porque a maioria das pessoas ainda hoje tendem a dizer: ah, não, um mimizento é uma mimizenta, tá reclamando de barriga cheia. Porque a gente vai ter uma situação aqui onde a Linda vai passar por um episódio, é uma cena muito forte, a polícia é chamada para socorrer, o corpo de bombeiros, eles são chamados,
E quando eles chegarem ali, os profissionais chegarem ali, eles estão incapacitados para aquela situação, sabe? Eles não são capazes. Porque eles vão chegar para ela e vão falar assim, nossa, mas você tem o seu apartamento. Você tem a sua casa própria. E tipo assim, eles minimizam o sofrimento, sabe? A crise de ansiedade, a depressão, o transtorno é minimizado. Porque tipo assim, se você tem a sua casa própria, você está sofrendo por quê? Só que existe um trauma de infância, existe um plano de fundo, uma família tóxica, um pai tóxico, um pai abusador, um irmão violento, um pai que também é violento, uma mãe egoísta, negacionista, narcisista, indiferente para com essa linda mulher que um dia foi a linda menina da ficção Bem-vinda América. Então, são livros que funcionam como utilidade pública porque fazem a gente abrir os olhos, sabe? Despertam em nós a questão do respeito, da responsabilidade pelo que falamos, sobre como tratamos essas pessoas, sobre como reagimos às suas crises, à sua depressão. São livros que abrem os nossos olhos para atenção aos detalhes, ao diálogo, à prevenção, à paciência. Gente, essa questão das doenças psicoemocionais são extremamente importantes. Ninguém escolhe ter crises de bipolaridade, de depressão, de ansiedade. Ninguém escolhe ter traumas de infância. Então a gente vai acompanhar a Linda nessa clínica psiquiátrica, passando pelas sessões de eletrochoque. E a gente vai ter um personagem aqui incrível, que é a cuidadora, Irmã Maria, que vai exercer um papel fundamental no desenvolver das sessões de eletrochoque da Linda. O tempo todo, a Irmã Maria, ela vai ser aquela mulher que vai estar ali. Pense nos seus filhos. Pense nos seus filhos. Agarre-se às memórias dos seus filhos. Isso vai ser extremamente importante no processo da Linda. Isso vai ser extremamente importante para que ela consiga segurar alguma coisa dentro dela, para que ela não se perca. E eu digo para vocês, eu recomendo fortemente, sabe? Para que você entenda um pouco do que se passa na mente de um doente de transtorno de bipolaridade, crise de ansiedade, depressão. Não importa a doença emocional, o trauma, o transtorno que o indivíduo, a pessoa que você conhece sofre. Não importa. Leia a ficção Bem-vinda América, e a gente vai ter aqui no decorrer do livro o porquê desse título. A Linda vai explicar, e leia A Pequena Outubrista. E ela vai explicar pra gente também o porquê desse título aqui. E a gente vai acompanhar ela nas suas crises de identidade, na fuga do seu próprio eu. Enfim, gente, são 2 livros recomendadíssimos, extremamente importantes, que abrem os nossos olhos, que trazem para nós a importância de ser ouvidos, de ser um ombro amigo, de ter paciência, de dar atenção e de orientar essas pessoas e ajudá-las a buscar socorro, a buscar ajuda e a buscar prevenção e tratamento. Gente, leia Bem-vinda América, leia Pequena Outubrista. Eu já estou ansiosíssima para o Desastre de Hélios. E deixa aqui embaixo para mim um comentário, se você já leu, se ficou com vontade de ler. Se você conhece alguém que de repente precisa desse ombro amigo, desse suporte, gente, vai correndo, dê apoio, dê orientação. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante. Ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!